TV Artilheiro. Conversar aqui com vocês, preparativo para mais uma final de campeonato, né? Tivemos bons resultados nos últimos jogos, né? Como vocês conversaram aí com o Dodô, né? Vocês sentiram, né? Que houve um encaixe, né? Na montagem dos times, né? Nos jogos, né? Que disputamos. E agora é preparar a equipe para essa maratona que vem por aí, né? Teremos esses 2 jogos das finais do Campeonato Cearense, depois iniciaremos a campanha da Série A, né? E posteriormente, né, no início, segunda semana, se não me falha, segunda semana do mês de maio, é que nós iremos iniciar as disputas, né? Ter a disputa da semifinal da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Então vim aqui para a gente bater um papo, né, conversar com vocês sobre essa semana, sobre o jogo de segunda-feira, e eu estou à disposição aí para conversar. O que aconteceu? Vai. Não, vai. Eu jogo de segundo. Eu começo fazendo pergunta já. O Rogério falou que ia decidir com a diretoria a condição da semifinal da Copa do Nordeste e Série A. E aí? A diretoria já decidiu? Isso aí está muito longe. Eu já esperava. Qual é a prioridade, hein? Eu já esperava essa pergunta, né? A gente já imaginava que isso ia acontecer. Não seria só o Fortaleza que teria que responder isso, né? Porque temos grandes times que vão disputar a Copa do Brasil, Libertadores, em paralelo com o campeonato da Série A. Então nós estamos focados primeiro na decisão do Campeonato Cearense. Evidentemente que tem um planejamento. A gente sabe que vão chegar novos jogadores também, a gente está no mercado buscando uma qualificação para a equipe para a disputa da Série A. Então, mais adiante a gente pensa, a gente conversa, sempre em conjunto, como é de praxe aqui no Fortaleza, sempre o departamento de futebol, juntamente com a presidência e a comissão técnica, a gente planejar e definir as decisões que iremos tomar. No último jogo da primeira fase, o Fortaleza fez o pedido da arbitragem de fora, nas semifinais a arbitragem local. E agora nas finais pede novamente a arbitragem de fora, se possível FIFA e o uso do VAR. Por quê, Daniel? Tivemos algumas situações, né? No último jogo lá em Sobral, né? Eu mesmo, ao final da partida, eu falei numa entrevista coletiva que a gente tinha dado um crédito de confiança à arbitragem local. E nós tivemos uma arbitragem desastrosa no jogo lá em Sobral, né? Tivemos aquela situação envolvendo o Ederson, aquela penalidade marcada, desmarcada, né? E que evidentemente lógico que no contexto da classificação ela pode não ter tido um poder de decisão, de influência no resultado. Mas ficou claro a incompetência, né, da arbitragem naquela partida, né, ficou claro o desconhecimento, né, de uma regra. Então a gente preferiu que a gente já estava com essa ideia, né, entre nós diretores, de que iríamos manter essa questão envolvendo a arbitragem de fora para as finais do campeonato. Tudo bem, o adversário ainda não foi definido, mas vocês chegaram a entrar em acordo ou com o Ceará ou com o Floresta, já que são 2 partidas na decisão. Fortaleza pede no primeiro jogo ou pede no segundo, lugar já pediu no primeiro, e o adversário pede no segundo, ou o Fortaleza tem a pretensão de pedir nos 2 jogos? Isso está sendo conduzido pelo Taim Fontinelli, junto à Federação Cearense, nas reuniões de operação de jogo. Então acredito que amanhã essas definições elas devem ser passadas para vocês. Legal, discutivelmente a gente não pode desperdiçar a oportunidade de perguntar a você, que tem a responsabilidade da direção de futebol, com relação a contratações. Como é que estão os contatos? É claro que o Fortaleza trabalha nesse critério e na hora certa divulga. Mas como é que estão os contatos? Tem sido mais flexível nesse momento, até porque o Campeonato Brasileiro está às portas aí, o Fortaleza, indiscutivelmente, tem uma boa imagem do Brasil hoje, né? Isso conta, né? Nós estamos passando para o Brasil inteiro uma imagem de bom pagador, né? Que
isso realmente influencia na hora de uma decisão. Se o senhor me permite, porque eu estava escutando ontem uma rádio de Curitiba, você sabe que eu militei lá, e um dos comentaristas até ressaltava isso. Fortaleza hoje é um dos melhores clubes para se trabalhar no Brasil em termos financeiros, porque paga rigorosamente dinheiro. O Marcelo, desde que ele assumiu a presidência do Fortaleza, ele mantém essa ideia fixa, né, na direção, né, no andamento dos processos, dos procedimentos, de que no Fortaleza nós temos que ter 30 dias. E se você perguntar para qualquer funcionário do clube, não é só o funcionário do futebol, se você perguntar para qualquer um aqui no Fortaleza, você vai encontrar a mesma resposta. Não, nós estamos com todas as nossas obrigações, com tudo regular. Então isso, evidentemente que no futebol conta muito, né? Mas, deixando isso um pouco de lado, vamos falar dessa questão de contratação. A gente sabe da necessidade, né? A gente já conversa isso sempre, né, com vocês. A gente tem uma ideia do que é que se precisa. O Rogério já fez essa solicitação para a gente e nós estamos trabalhando para que esses nomes cheguem, né? Evidentemente que ainda temos aí 15, 20 dias, né, para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, e vamos buscar e vamos fazer com que, vamos trabalhar para que esses nomes cheguem o mais rápido possível. Daniel, em relação a esses reforços, o Rogério na última coletiva, se eu não me engano, falou entre 4 e 5 jogadores. Que posições são essas carentes que ele solicitou a vocês? A gente procura desde o começo do ano, né? Nós estamos com poucos zagueiros no elenco, então a gente está buscando um zagueiro, né? Tivemos a infelicidade de perdermos o Ederson, né? Que não é nada, não é uma questão que você programa uma situação dessa, né? Um acidente de trabalho que ocorreu com o atleta. Então, evidentemente que a gente tem que ir no mercado buscar essa peça para que possa recompor, né, a vaga deixada pelo Ederson, né. Temos a questão envolvendo ainda o camisa 10, o meia, né, que se falou durante o ano, esses últimos 30 dias, né, mesmo tendo que ressaltar a participação do Dodô nos últimos jogos, mas evidentemente que a gente precisa de mais um jogador para a posição, né? E as outras questões a gente tem que ver uma oportunidade de mercado, uma situação ainda de término de campeonato, para a gente ver se há realmente a necessidade de trazer mais uma ou outra peça. Mas essas três eu acho que são as principais e as essenciais. Em relação a esses nomes, essas posições que você falou, uma posição específica que é o camisa 10, fala-se muito no nome do Nenê, né? Como é que está a situação em relação a esse jogador? Pelo menos já ficou bem claro que interessa a equipe do Fortaleza, mas também está lá no São Paulo, o treinador acabou de chegar, está observando. A que ponto anda a situação em relação ao Nenê? O São Paulo ele vai disputar, né, as finais do campeonato paulista, e pelo que eu vi no jogo anterior, no jogo passado contra o Palmeiras, o Nenê foi utilizado, inclusive foi o responsável pela cobrança pela primeira penalidade, né? Então, nada que tenha que se falar sobre o Nenê pode ser resolvido ou pode ser comentado antes que o Campeonato Paulista termine. Beleza? Ok? Só mais um. Daniel, e para a vaga não, né, na verdade, para meio que substituir, para cumprir esse papel do Ederson, que acabou se machucando, o que vocês pensam num centroavante, num jogador de lado? Porque o Ederson é um cara que estava jogando mais dentro da área, mas nesses últimos jogos também estava recompondo mais, fazendo mais a função ali no meio de campo também. O que vocês pensam para substituir esse atleta? O Edson é um jogador extremamente inteligente, né? Então, e outra coisa, ele é um cara muito afeito à determinação tática, né? Então,
Então o Ederson ele joga dentro da área, ele estava fazendo a função de quase um camisa 10 em algumas situações, jogando mais por fora, né? Servindo, né? Chegando na área, entrando na área, vindo como camisa 10, como meio atacante. Então nós estamos buscando mais ou menos por aí, uma função mais ou menos parecida de um meio atacante que entre na área e que possa fazer gols. TV Artilheiro.